Como descobrir o seu chamado? Nesses dias atrás eu dei uma aula a respeito do livro de Neemias. Na verdade, estávamos estudando sobre o final, do cativeiro babilônico. Mas não é essa questão que vem ao caso, mas uma semente que eu acredito que começou a germinar a respeito desse assunto. A partir daquela aula, não somente a partir daquela aula, teve até um vídeo que eu citei aqui a respeito de Neemias, vou deixar aí no card, mas não só por conta disso, mas eu acredito que nessa aula essa semente veio germinando em mim, o que me trouxe a gravar esse vídeo aqui hoje para você poder estar assistindo, que é como descobrir o seu chamado. Porque tem algo na vida de Neemias que me chamou a atenção, não somente na vida dele, porque quando eu pensei, cara, com Davi também foi assim. E você vai indo vendo pessoas na Bíblia que tiveram esse mesmo quesito, que vai ser o primeiro ponto que eu já vou tratar aqui com vocês nesse vídeo, que eles têm em comum de como eles descobriram o chamado deles. Então, se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você também tem esse desejo no seu coração de descobrir para que você foi chamado, para que você foi criado, Esse canal, ele tem esse intuito, então seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Muito prazer, meu nome é Luciene, seja bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal, o intuito dele é esse de descobrir um pouquinho mais de quem nós somos. E esse quem nós somos refletidos em Deus, porque a nossa vida acaba apontando para Deus. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que virão também. Beleza? Então, para começar, o que seria esse ponto que me chamou a atenção nesse descobrimento do nosso chamado? Como descobrir o seu chamado? Então vamos lá. Eu gostaria já de frisar isso no início, porque isso me chamou muita atenção. Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual que é o contexto aqui? Neemias, ao ouvir o que tinha acontecido em Jerusalém, como estava, como estava Jerusalém, que os muros estavam derrubados. É só ler uns versículos antes aqui em Neemias que você vai perceber que Jerusalém, apesar de ter se passado ali anos, em que Jerusalém, no caso, foi que eles eram cativos da Babilônia, e apesar de ter sido passado anos que eles já não eram mais cativos, não estavam mais em cativeiro babilônico, a terra de Neemias, a terra dos pais dele, a terra dele estava ali destruída. E o que me chama a atenção nisso é que ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. E sabe o que é esse comportamento? Esse comportamento é de uma pessoa que ela se indigna com algo. Eu vejo aqui, no caso, não tá escrito nisso, Como que fala a palavra quando você tá interpretando ela? Esqueci. Vou ver se eu coloco isso. Mas eu vejo aqui nessa palavra, um entendimento de que Neemias, ele se incomodou com isso. Ele ficou incomodado em saber como estava a terra dele. Então ele não se sentiu bem, ele chorou, se lamentou, por saber aquilo. E esse é o primeiro ponto de como descobrir o seu chamado, que seria, se eu fosse colocar isso em uma palavra, seria indignação. Sim, indignação. Por quê? Porque Neemias... Quem foi Neemias? Quando vocês fazem essa pergunta, quem foi Neemias? Neemias, ele foi um grande líder que ajudou, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a gente vê na vida de Neemias uma pessoa de liderança. Mas esse chamado de Neemias começou com ele lá atrás chorando, se lamentando em saber como que estava a cidade dele. Então, por isso dessa palavra da indignação. Outra pessoa que eu trago o exemplo seria Davi. Davi, ele pergunta: quem que é esse incircunciso que ousa ir falar contra Deus? Vou deixar o texto aí mais certinho para vocês lerem. Mas Davi se indigna, Golias estava lá falando, caçoando, quem queria enfrentar Golias. E aí Davi olha e fala: cara,
Não pode isso, como assim? Eu não aceito isso. E aí ele vai lutar contra Golias. Uma pedra com uma funda, mas ele vai lutar contra Golias. Por quê? Porque ele estava indignado com aquilo. Neemias, ele foi um grande líder, mas um grande líder que se indignou antes de tudo, né? Ficou triste, lamentou-se, jejuou, orou pelo lugar, né, da terra dos pais dele, da terra dele, né, de Jerusalém, de como estavam os muros. Ele se indignou antes, né, com isso. Chamado de Daniel. Daniel assentou-se no coração dele de não se contaminar com as iguarias, né, com as comidas do rei. Ele assentou-se no coração dele de não se contaminar. Por quê? Porque ele via que aquilo ali era consagrado a outros deuses. Ele não se conformou com aquilo. E a gente vê isso também na vida de Daniel. E eu também vejo isso na minha vida. E provavelmente você vai ver isso na sua vida. Que é o que te deixa indignado? O que você olha e fala, cara, isso não tá certo. Ou isso poderia melhorar de tal forma. Ou o que você poderia fazer para que isso mudasse? Esse seria o primeiro ponto de como você pode estar descobrindo o seu chamado. Reconhecendo aquilo que te indigna. Porque tem algo dentro de você que fica clamando ali, gritando. Não me conformo com isso. Isso me deixa mal. Isso me incomoda. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu me incomodava de que pessoas próximas a mim não conheciam a palavra de Deus. O que eu fiz lá atrás, junto com a minha irmã, que graças a Deus ela também estava incomodada com isso? Fomos evangelizar no nosso bairro. A gente, sexta-feira, fazia um culto em frente à minha casa para ir evangelizar para os meus vizinhos, né? A gente fazia isso porque isso nos inconformava. Não, as pessoas precisam saber de Jesus, as pessoas precisam conhecer Jesus. E foi isso que nos levou a evangelizar. Por exemplo, hoje em dia, né, o que é que me indigna? Me indigna em saber que as pessoas acham que conhecem a Jesus. Lá atrás, quando eu fui indo descobrindo esse processo, né, do que Deus queria que eu fizesse para Ele, e a gente também vai chegar num ponto mais fundo nesse quesito também, mas o fato, né, o que me indignava era o fato de eu olhar para a vida das pessoas, principalmente dos jovens, e de outras pessoas também, não só os jovens, mas acharem que eles conhecem a Cristo, mas não conhecem Jesus de verdade. Por que isso me indignou? Porque lá atrás, um tempo atrás, eu passei por isso de como se fosse uma abertura de visão, assim, falar, cara, eu não conheço Jesus de verdade. Tanto que é isso também que me motiva a estar aqui gravando esse vídeo pra vocês, né, de irmos mais fundo em Cristo, de se descobrirmos mais fundo nele, de quem é ele, porque quanto mais você descobre quem é ele, mais você descobre quem você é. Então, tem algo em você que grita, eu não me conformo com isso. Então, o que você vai fazer a respeito disso? Trabalhe para Deus, queira trabalhar para Deus, e esse é o segundo ponto aqui desse vídeo. As pessoas que marcaram aí a Bíblia, marcaram a história, eu gosto de falar história, porque Bíblia não é uma coisa assim imaginária. Eu creio nisso daqui mesmo, eu creio que aconteceu, sabe? Aconteceu essas coisas aqui, ficaram marcadas lá na história. Então, pessoas que marcaram a história, Deus, elas não ficaram paradas esperando para fazer alguma coisa. Vou falar melhor. O segundo ponto é: faça alguma coisa para Deus. Trabalhe no reino, trabalhe para o Senhor, trabalhe, faça alguma coisa, não fique parado, né? Sirva, queira servir ao Senhor. Com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, sirva ao Senhor. Se você já quer servir Ele com aquilo que te indigna, pode ter certeza que já tá no caminho para encontrar teu chamado. Isso se você aí já não deu um clique aí e já descobriu para que você foi chamado. Mas trabalhe para o Senhor. Pessoas que foram chamadas pelo Senhor, elas estavam trabalhando, elas não estavam paradas. Elas estavam dispostas a servir. Lá em Isaías fala: a quem eu enviarei? Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Isaías estava ali disposto a
servir. Davi estava trabalhando também. Davi, ele foi lá levar mantimentos para os irmãos deles que estavam ali na guerra. Neemias estava trabalhando ali como copeiro do rei. Ele também estava trabalhando, estava se mexendo, as pessoas estavam se mexendo. Pedro trabalhava com pescaria. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. E outras pessoas, José, e outra, gente, Ruth, Rebeca e outras aí que vocês forem lembrando, coloca aí nos comentários. Mas faça alguma coisa para o Senhor, sirva ao reino. Não sei no que servir, Luciano, não sei. Mas sempre tem serviço no reino para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Trabalhe para o Senhor, esteja com o coração voltado ao Senhor. E nesse contexto aí a gente já entra aí no terceiro ponto, que é: entregue os seus sonhos, os seus planos, os seus caminhos, os seus projetos ao Senhor. Entregue tudo para Ele. Quando você vive uma vida de entrega, né, que é aquela água, lá em Ezequiel capítulo 47. Vamos ler o versículo 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aqui a gente está falando de nível de profundidade. A gente fala aqui de nível de profundidade em Deus, em Ezequiel 47. Né, da gente chegar, trazendo para um contexto das nossas vidas, a gente chegar num nível que não dá mais para ir andando, você tem que ir a nado e se deixar levar pelas correntes das águas, né, se deixar levar, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Então é bem mais fácil encontrar o teu chamado sendo guiado pelo Espírito Santo, porque ele vai te guiar e encontrar o teu chamado, aquilo que o Senhor escreveu para você, aquela história linda, maravilhosa que ele tem sobre a sua vida. Então, se deixar levar, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, esse seria o terceiro passo. Na verdade é o primeiro, né? Entrega tudo a Deus e o resto você já vai ver que vai indo sim sendo acrescentados, porque você vai ver o quão maravilhoso o Senhor é, quanto que os planos dele para as nossas vidas são grandes, são maiores do que a gente pode imaginar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.